Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o corpo e a ansiedade. O que acontece no seu corpo quando você está ansioso, quando a resposta do estresse acontece, quais são essas interações, essas modificações e por que acontecem essas mudanças e como você pode se livrar desses sintomas da ansiedade através dessa compreensão do que acontece no corpo quando você está ansioso. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você ter saúde, disposição, trabalhar a ansiedade, a depressão, reduzir esses problemas de saúde mental e ter mais qualidade de vida. Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. E aí, quando você clica no sininho, você tem essas notificações que pode pegar as lives aí quando começa e os vídeos também às 20 horas para você se atualizar sobre os temas da ansiedade, depressão e outros assuntos aqui de saúde mental. Bem-vindo ao canal. O corpo é maravilhoso, não é? Um organismo aí elaborado, ele é composto de trilhões de células, cada célula com uma finalidade específica dessa máquina que é o corpo aí. O corpo também possui milhares de sistemas de monitoramento e regulação. Então todos trabalham aí para manter o corpo funcionando em harmonia, em equilíbrio, e aí para você ter ideia de como que esses sistemas eles acabam sendo interferidos. Esses sistemas sofrem interferência da ansiedade, modificando o funcionamento e trazendo o desequilíbrio que leva aos sintomas da ansiedade. Então, para permanecer saudável, o corpo deve ser regulado o tempo todo, mantido aí em um estado contínuo de equilíbrio interno. Claro que não é perfeição, não é um estado ideal, mas ele é um estado onde há uma certa harmonia entre os vários sistemas, os vários conjuntos, apesar das condições no mundo que são constante mudança, você mudando internamente, o ambiente, as situações todas mudando, mas o corpo precisa manter um certo equilíbrio aí para você manter vivo e saudável, né? Homeostasia, esse é o termo usado para descrever esse processo contínuo de harmonia, de equilíbrio que o corpo faz e desfaz para você se manter sempre saudável, apesar dos desafios da vida, que todo dia a gente tem um, né? O processo desse balanceamento contínuo do corpo, ele funciona muito como um sistema de aquecimento e resfriamento. Quando a gente tem um ar-condicionado em casa, aqui no Brasil a gente tem poucos, né? A não ser Rio de Janeiro, Nordeste, aqui em Minas, Belo Horizonte, o ambiente é muito agradável, a temperatura é muito boa. Praticamente a gente não tem ar-condicionado nas casas. Mas a gente mantém aí as janelas sempre abertas, as portas ou fechadas. Caso tenha muito frio ou esteja muito quente, você abre as janelas. Essa regulação interna é que acontece com esse balanceamento do corpo. A gente precisa ter dentro da casa da gente como se fosse um termostato, sabe? Aquele aparelho que mede a temperatura desejada, esse sensor aí monitora se dentro da casa está bem ou não. E você sabe, ou dentro da sua casa quando está gostoso, uma temperatura boa, ou como está muito ruim. Eu, por exemplo, gosto muito mais de calor do que de frio. Então, apesar de Belo Horizonte a gente não tem temperaturas extremas, quando está mais quente eu gosto mais, eu abro as janelas, as portas, não tenho ar-condicionado, não precisa aqui, mas eu gosto de sentir um ventinho gostoso. E quando está frio eu fecho tudo, então a gente vai fazendo esse equilíbrio aí. E você, comenta aí como é que é na sua região, se você tem ar-condicionado, como é que você regula esse termostato, esse equilíbrio, esse balanceamento da sua casa, que é parecido com o que o corpo faz para balancear e equilibrar os sistemas, o conjunto aí de sistemas dentro do corpo. Então, de uma certa forma, é isso que o corpo faz. Ele vai balancear a temperatura interna, como a gente faz dentro da casa da gente, e ele possui uma série de sistemas que regulam e monitoram essas funções do corpo. E esses sistemas eles vão detectar automaticamente um desequilíbrio e em seguida eles engajam novamente os componentes apropriados para o sistema tomar as medidas quando é detectado esse desequilíbrio e assim uma ação corretiva é feita, retorna o corpo ao seu equilíbrio normal. E é isso que a gente precisa fazer quando os sintomas da ansiedade estão muito fortes ou moderados, ou você está sentindo muito incômodo com os sintomas da ansiedade. A gente precisa fazer com que o corpo retorne ao equilíbrio, retorne aquele balanceamento mais saudável possível dentro das possibilidades, né? O corpo, então, ele se autorizado a funcionar normalmente, ele ia durar a vida toda, né? Quem dera se a gente vivesse para sempre, né, gente? Infelizmente não é possível. Vamos aproveitar o tempo que nos resta, né? E um corpo saudável, ele resiste a doenças, ele adapta-se e repara-se a si mesmo, apesar das lesões e dos estresses.
Então, na maior parte, o corpo continua a funcionar como construído, ou seja, por ele mesmo. Então, diferente da nossa casa, que ou a gente tem aí o ar-condicionado, o termostato, ou abre a janela e fecha a janela, ou as portas e tal, o corpo ele tem vários sistemas de reserva para garantir essa boa saúde, né, caso um problema ocorra que seja detectado. Então, com essa capacidade de backup, vamos dizer assim, se o mecanismo não puder corrigir o desequilíbrio, outro mecanismo vai ser acionado e assim o desequilíbrio do corpo vai ser regulado, porque sem esse desequilíbrio a gente não sobrevive, a gente pode adoecer muito e morrer. Então o organismo ele faz todo esse monitoramento coordenado automaticamente, vários milhares de sistemas de controle para regular praticamente todas as funções corporais. E esses reguladores mais importantes que a gente tem, os mais importantes são o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso, você sabe, formado aí de células, de neurônios, uma série de ligações aí neurológicas pelo corpo todo e no cérebro. Como eu falei no vídeo anterior de mente e corpo, o cérebro está totalmente ligado aí com os neurônios e ramificado por corpo inteiro. Então, corpo e mente são um só, né? Sempre em conexão. E o outro sistema é o sistema endócrino. Lembra dos hormônios que eu sempre falo aqui? Os hormônios do estresse jogados na corrente sanguínea, eles fazem um estrago tremendo. Então, esse sistema endócrino, quando ele está em desequilíbrio, traz todos esses sintomas da ansiedade, e o sistema nervoso também em desequilíbrio, ele vai trazer esses sintomas da ansiedade. E o sistema nervoso, ele aciona o sistema endócrino, por isso que a gente precisa estar sempre se sentindo bem equilibrado para ter mais saúde e disposição. Então esses dois sistemas, o sistema nervoso e o sistema endócrino, são chamados sistema neuroendócrino, para que haja uma harmonia melhor e muito relacionado aos transtornos de ansiedade. E eles também são os mais negativamente afetados quando uma condição de ansiedade se torna muito forte. Esses dois são muito complicados. Para entender plenamente a importância desses dois sistemas, vamos tratar eles de cada vez. Pessoal, o sistema nervoso é a rede central de comando e comunicação do corpo. Lembra, os neurônios, o cérebro, ele coordena, ele gerencia todos os outros sistemas do corpo. E ele é composto por uma intrincada rede de fibras que se conecta todas as partes do corpo ao cérebro, cada músculo que movemos, tudo que sentimos física e emocionalmente, cada tecido do corpo é controlado e monitorado pelo sistema nervoso. O sistema nervoso não só nos mantém informados sobre o mundo lá fora, as nossas percepções, visão, audição, olfato, degustação, como também ele permite a gente reagir a eles. O sistema nervoso que faz com que você se sinta triste, ou angustiado, ansioso, diante de um evento que está acontecendo. Ele também está no centro dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Ele é o principal mecanismo responsável por nossos sentidos, não é? Então o sistema nervoso, ele faz a conexão com o mundo através da visão, do olfato, do tato, da audição, do paladar, isso tudo trazendo para a gente essas informações do meio externo para a gente codificar, entender e processar e atuar também. Queridos, e compreendendo então todo esse sistema nervoso e endócrino do corpo, você compreende por que os sintomas da ansiedade são tão físicos, tão emocionais, tão psicológicos e incomodam tanto. Há uma extrema conexão entre o corpo, a mente, o sistema nervoso e o sistema endócrino, que é formado pelos hormônios, que, como eu falei, são hormônios do estresse, que são jorrados na corrente sanguínea. Compreender isso ajuda você a entender como que o processo da ansiedade se instala no seu corpo e como você pode se dedicar mais ao treinamento com disciplina, com paciência, com tolerância, para entender que o seu corpo ele está ali respondendo ao estímulo, ao estresse e gerando uma série de transformações. E para você se recuperar, você precisa entender que essa recuperação, esse reequilíbrio do corpo, depende desses sistemas endócrinos, sistema nervoso do corpo, do organismo, e ele demanda um tempo para se recuperar. Não é de um dia para o outro, não é rápido. Então veja, o sistema nervoso ele é essencial para a percepção sensorial, para aquilo que você percebe do mundo, para a sua percepção da dor, do prazer, o controle dos movimentos, é a regulação dessas funções corporais. E o sistema nervoso é composto por neurônios, que são células responsáveis por captar sinais em uma parte do corpo e enviá-los para outra parte. E aí onde eles podem ser retransmitidos para outros neurônios e provocar alguma ação. Então os neurônios estão sempre em conexão, né? São milhares de células neuronais no cérebro e esses milhares de células de neurônios eles se conectam o tempo todo num processo eletroquímico, por isso que os hormônios interferem muitas vezes nos neurônios e também
através dos neurotransmissores. E aí, esses neurônios eles têm várias funções. Um deles é transmitir as informações dos órgãos sensoriais do corpo, visão, audição, olfato, paladar e tato, para o sistema nervoso central. Ou seja, ele vai captar e vai falar, olha, peraí, você está sentindo isso aqui, você está vendo isso aqui, né? Está vendo como que está muito integrado, não é? Então os neurônios de integração, eles processam as informações recebidas e os neurônios motores vão fazer a ação. Então, você quer levantar o braço? O sistema nervoso aí lê essa sua mensagem e daí os neurônios começam a mandar essa conexão para o músculo e o músculo vai responder aquela ação que você está querendo, né? Então, o sistema nervoso e o corpo estão muito integrados, o tempo todo integrados. E esse sistema nervoso, ele é autônomo, quer dizer o quê? Que ele responde a pensamentos e emoções automaticamente, né? Tem um lado autônomo dele e um outro lado que é mais voluntário. Imagina se a gente tivesse que pensar em todas as ações que a gente faz. Quando você levanta, quando você senta, quando você deita, quando você vai no banheiro, quando você come, bebe água, seria uma loucura. E o sistema nervoso ele faz isso automaticamente. Então muitas vezes, lembro que eu sempre falo aqui, você pode ter adquirido esse hábito da ansiedade e por ter adquirido esse hábito, você vem aí repetindo esse comportamento em função dessas ligações neurológicas que são do sistema nervoso para o corpo e do corpo para o sistema nervoso. E é importante lembrar que o sistema nervoso ele tem dois componentes. Um sistema nervoso central, que inclui o cérebro e a medula espinhal, toda a coluna, e o sistema nervoso periférico, que liga o sistema nervoso central a todo o tecido nervoso, todas as partes do seu corpo, de órgãos, músculos, glândulas e receptores do corpo. Então o sistema nervoso periférico, ele vai percorrer o corpo todo. Por isso a gente fala que corpo e mente é uma coisa só. E esse sistema nervoso periférico, ele vai ser o sistema nervoso somático, que está sob controle direto, e o sistema nervoso autônomo, que está sob controle inconsciente e involuntário. Então, quando você pensa assim, eu quero levantar meu braço, é o sistema nervoso somático, que tem controle direto, que você fala, vou levantar e fechar minha mão, você tem esse controle. E o sistema autônomo é o seu estômago ali, suas vísceras, os hormônios que trabalham ali, são involuntários. É um sistema nervoso que ele tem papel duplo aí nesse sentido. Ele coleta as informações do mundo exterior a partir dos olhos, da visão, da audição, do nariz e transmite para o sistema nervoso central e aí em seguida, em segundo lugar, ele transmite sinais do sistema nervoso central para os músculos esqueléticos que iniciam o movimento dos braços, das pernas e cabeça. Então, nós podemos usar voluntariamente esses nervos para fazer coisas como levantar um braço ou uma perna. Agora, o sistema nervoso autônomo, que ele é involuntário, ele parte de uma área do cérebro que chama lá uma portinha, um lugar que chama hipotálamo. Esse hipotálamo, ele recebe informações de qualquer variação na composição química do corpo, ele interfere nisso e ajusta o sistema autônomo para trazer o corpo de volta ao equilíbrio correto. Quer dizer, involuntariamente significa que nós não podemos controlar intencionalmente esses nervos. Está entendendo por quê? O hipotálamo ele é muito responsável por acionar os hormônios do estresse no corpo e gerar a ansiedade. E a gente não controla isso. A gente pode trabalhar isso ao longo do tempo, mudando alguns fatores aí que a gente sempre trabalha aqui no canal, mudando a sua consciência, a sua cognição, para que as respostas que sejam automáticas, elas passam a ser mais voluntárias e não tão automáticas assim. E através dos exercícios aqui do canal, você vai realizando essa proeza, que não é fácil. E aí a gente começa a interpretar o mundo à nossa volta, os nossos pensamentos, nossas emoções. Por isso que a gente fala, olha, será que o que você está vendo é tão grave assim? Quando você faz isso, você pergunta, você fala assim, não acho que não é tão grave assim, acho que eu exagerei naquilo que eu vi, exagerei nos meus sentimentos. Quando você fala isso, você está treinando o seu sistema nervoso autônomo, que ele é involuntário, a poder diminuir o nível de estresse do corpo, o nível de hormônios, o nível de desequilíbrio também. Então, olha, e esse sistema nervoso autônomo, ele se divide em dois. O sistema nervoso simpático, que ele responde mais diretamente aos pensamentos e humores estressados, ele é aquele sistema que responde mais à raiva, à ansiedade, à preocupação, à frustração, ao medo, à excitação, à competição, à tristeza. Ele produz uma resposta de estresse a esses pensamentos e estados de ânimo. O outro é o sistema nervoso parasimpático, que responde mais diretamente aos pensamentos e humores calmantes. Por isso que quando você pensa numa forma de paz,
de contentamento, de felicidade, de confiança, de segurança, de harmonia e de alegria, esse sistema parasimpático ele é acionado e ele ajuda a acalmar e relaxar o corpo, produzindo assim uma resposta de descanso a esses pensamentos e humores. Então, vocês vão vendo que cada vez mais a gente vê que os pensamentos, as emoções estão muito ligados a essa questão do sistema nervoso central e periférico e autônomo e involuntário e voluntário. Então, esse sistema nervoso simpático e parasimpático, eles trabalham em oposição. Enquanto um esquenta, o outro esfria. Enquanto um age muito forte, excitado, o outro faz a gente ficar mais calmo. E a gente precisa trabalhar um e o outro em equilíbrio. Quando um está ativo, o outro fica subjugado e assim sucessivamente. Então, cada célula nervosa executa essas tarefas dentro desse sistema nervoso autônomo e ele vai responder automaticamente, né? E aí é o que a gente precisa trabalhar cada vez mais. Então, quando o sistema nervoso simpático produz a resposta ao estresse, porque ele é mais ligado às questões mais negativas, mais pesadas, o parasimpático responde automaticamente aos pensamentos e humores calmantes. Então, a gente pode produzir essa calma, produzir esse repouso através do sistema nervoso parasimpático, que ele é mais calmante nesse sentido. Então, essa conexão entre seu corpo e a biologia do seu corpo e os pensamentos e emoções é muito forte essa conexão. Por isso que a gente sempre fala aqui que as suas preocupações, os seus pensamentos, as suas emoções interferem nos seus sintomas da ansiedade e muito. E é essa conexão que a gente precisa cada vez compreender para você entrar no tratamento com mais eficácia e curar-se de vez esses sintomas da ansiedade. As glândulas endócrinas estão localizadas em todo o corpo e elas controlam muitas funções do corpo, ajudando a manter as várias partes do corpo trabalhando de uma forma harmônica. Então essas glândulas endócrinas, elas produzem e liberam a maior parte dos hormônios do corpo, que são descarregados diretamente na corrente sanguínea. Os hormônios, eles são os mensageiros químicos do corpo, e uma vez segregados na corrente sanguínea, eles estimulam outros órgãos a realizar processos específicos para obter resultados, como crescimento, reprodução e outras coisas. E uma área, o órgão do cérebro, que é o hipotálamo, ele liga essas glândulas endócrinas ao sistema nervoso. Tá vendo como é que está tudo interconectado, integrado? Então uma coisa está muito ligada na outra. Quando você mexe em uma coisa, a outra também responde. Então uma das principais funções do hipotálamo é transmitir impulsos e estímulos entre o cérebro e os seus órgãos. E ele faz isso recebendo os transmissores químicos liberados pelas células nervosas do cérebro e responde liberando hormônios apropriados. Então por isso que a gente fala, olha, o seu cérebro, aquilo que você pensa, ele é muito forte porque ele se conecta com hormônios na área central para liberar esses hormônios da corrente sanguínea e aí você tem todas as sensações do estresse e da ansiedade em função dos hormônios liberados que são muito fortes, hormônios de estresse. E aí, sentimentos que você sente, angústia, tristeza, o estado de ansiedade, a desesperança, a falta de fé nas coisas, sua preocupação excessiva, esses sentimentos eles podem desencadear certos hormônios e eles podem aumentar ou diminuir outros hormônios que vão desencadear certos sentimentos emocionais, um ciclo cada vez fechado. Então, um pode afetar o outro automaticamente. Os sentimentos afetam os hormônios afetam os sentimentos. E aí as glândulas, o cérebro, eles estão sempre em integração. E uma das glândulas suprarrenais, que são ali em cima dos rins, elas são muito responsáveis pela questão da ansiedade, porque elas vão liberar uma quantidade muito grande, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então essas glândulas suprarrenais, uma que fica em cima dos rins ali, de um lado, elas liberam a noradrenalina e a adrenalina, que são hormônios do estresse também, e aí a outro lado vai responder ao cortisol, que é outro hormônio do estresse. Lembra, esses hormônios são importantes para a nossa atividade, para a nossa proatividade, para a nossa energia como um todo, mas o excesso deles vira contra nós e aumenta a nossa ansiedade. E aí lembra, a resposta ao estresse, aquele mecanismo de luta e fuga, quando você se vê no perigo, então, os olhos, o ouvido, a boca, a pele, começam a perceber, nossa, eu estou em perigo. Tem alguma coisa aí acontecendo comigo, essa pandemia, eu posso ficar doente, ou minha casa está tendo conflito, eu posso perder o emprego. Quer dizer, quanto mais você faz isso, você emite mensagens para o seu cérebro, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, e ele vai acionar a área do hipotálamo, que vai falar assim, olha, libera aí um pouco de adrenalina para ele, falar para os rins lá, as glândulas suprarrenais que estão em cima dos rins, libera aí o hormônio do cortisol, da noradrenalina, que ele está precisando de energia.
né? Ele está precisando lutar ou fugir desse monstro que está aí aparecendo, essa pandemia, dessa loucura toda. Vamos embora, vamos funcionar a máquina, colocando a Helena na fogueira, não é? E aí os hormônios começam a atuar no corpo todo. Porque, diante dessa preocupação, lembra, os pensamentos acionam o cérebro lá ficar trabalhando loucamente e isso aciona as glândulas suprarrenais que vão liberar os hormônios do estresse no seu corpo. Isso é muito rápido, querido. O corpo tem uma resposta automática de emergência incorporada que usa o sistema nervoso e o sistema endócrino para melhorar o desempenho do corpo, quando o perigo é percebido. Então, pensa nisso como um mecanismo de emergência. Você puxou o alarme ali, quebrou o vidro, pegou o extintor de incêndio, o corpo ele começa a liberar, a mobilizar uma vantagem extra para ele ter uma super resistência em diante de situações perigosas. Então as pessoas às vezes dizem que sentiram que tinha uma força sobre-humana, né? Eu já falei disso aqui com vocês, por exemplo, levantar alguém, um carro muito pesado para salvar uma criança debaixo dele. Tem gente que faz isso em função dos hormônios do estresse. Isso é incrível. Então lembra, quando você acha que está em perigo, a resposta do estresse de luta e fuga do corpo, ele produz uma série aí de pensamentos, mudanças fisiológicas, psicológicas, emocionais, que vão correr o corpo todo e dar aquela vantagem extra, lá como o homem primitivo lá atrás lutava. Então quando a gente percebe esse perigo, os hormônios estão aí atuando firmes na corrente sanguínea. E lembra, o grau de alarme, se você percebe uma coisa como muito perigosa, ela vai dar uma resposta muito intensa de ansiedade. Se você percebe o perigo como mais leve, ele vai dar uma resposta suave também a esse processo. Então, uma vez que seu corpo esteja aí carregado de hormônios de estresse, você pode tomar medidas mais apropriadas contra o perigo ou para fugir dele, né? Por isso que é o mecanismo de luta e fuga. Esses hormônios do estresse, eles tornam o corpo todo para agir e aí para manter essa prontidão enquanto o cérebro recebe os alarmes. Quanto mais alto o alarme, mais hormônios no corpo todo. Por isso que precisa de um tempo para o corpo se recuperar. Por isso que eu falo que, gente, a transtorno de ansiedade não sai rápido. Tem que dar tempo para o corpo recuperar, para os hormônios baixarem a bola, diminuírem, e aí sim você começa a se recuperar, né? Uma vez que o perigo passou, que você relaxou, não tem perigo nenhum, os pensamentos ficam aliviados e a calma vem, e aquilo que era muito excitante, o parasimpático vai trazer mais calma e relaxamento e vai produzir a resposta de relaxamento, né? Que existe também no corpo. Então veja, você está no estado normal, os níveis normais de hormônios estão de boa, do estresse lá. Quando percebe um perigo, etapa 1, um alarme é acionado. A etapa 2, o alarme estimula o sistema nervoso simpático, que então vai produzir uma liberação de hormônios do estresse na corrente sanguínea. A etapa 3, os hormônios do estresse preparam o corpo para a ação. Etapa 4, quando o perigo acaba, os pensamentos calmantes estimulam o sistema nervoso parasimpático, que então produz a resposta de descanso, de recuperação. E a resposta em repouso retorna o corpo ao seu estado normal, níveis normais de hormônios, e aí essa resposta ao estresse ocorrerá automaticamente toda vez que o perigo for percebido. E aí você volta à sua normalidade. Só que isso muitas vezes demora muito tempo, então precisa de calma, de paciência, de tolerância no tratamento da ansiedade. Então, querido, você vê que essa conexão corpo, mente, cérebro, hormônios, ela é muito grudada, muito junta. E seus pensamentos, sentimentos e ações também. Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. E aí, quando você clica no sininho, você tem essas notificações que pode pegar as lives aí quando começa e os vídeos também às 20 horas para você se atualizar sobre os temas da ansiedade, depressão e outros assuntos aqui de saúde mental. Bem-vindo ao canal.